Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o resultado das podas que nós fizemos nessas 4 plantas. Essas 4 plantas aí foram podadas. Aqui é uma Bridal Bouquet, aqui é uma CP Dandara, aqui é a CP Meg e aqui é a KS Princess. Então, essas 4 plantas aqui, gente, elas foram podadas no mesmo dia, tá? Foram podadinhas no mesmo dia, no mesmo vídeo. Se você não assistiu o vídeo, vale a pena você estar assistindo. Então, esse vídeo aqui, além de fazer uma atualização, eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre a questão que algumas plantas, elas acabam demorando um pouquinho mais, né, para brotar, um pouquinho mais para desenvolver os brotos, e outras demoram um pouco menos. E por que acontece isso, né? Então, a gente vai ter aqui, gente, 2 fatores que vão influenciar. Um dos fatores é a questão da estrutura do galho. Do galho, às vezes, ser mais firme, ser um galho mais velho, né? Então, quanto mais velho o galho, ele é mais duro, ele é mais fibroso, né? Então, a dificuldade de brotação, ela é um pouco maior do que em um galho mais novo, né? Então, vou estar mostrando isso aqui para vocês mesmo na prática, mostrando aqui para vocês verem que realmente faz todo sentido, tá? Essa planta aqui, olha, ela já estava com os galhos bem maduros, já tinha muito tempo que essa planta não era podada. Olha, pela coloração, dá para vocês verem que já era um galho bem mais velho. Então, a brotação, ó, gente, tá lindíssima, né? Olha que espetáculo de brotação. Olha o tanto de brotinhos que estão vindo. Olha isso. Olha como é que tá aqui a quantidade de gemas inchadas, né? Que ainda vão sair as folhinhas. Olha esse aqui. Olha que maravilha. 5 brotos em um único galho, né? Então, olha, aqui o galho mais maduro, né? Aqui, olha, esse galho aqui também já bem maduro, ó, também ainda começando, ainda tem, ó, geminhas ainda aqui, ó, em processo de brotação, tá? Essa planta aqui, diferente dessa, é uma planta que ela tava com os galhos mais novos, tá? A gente vê, olha, pela coloração do galho, que são galhos mais novos, olha isso. Então, a planta, ela tem menos dificuldade de sair o broto, porque o galho ele está mais verde, então ele está menos duro, né? Então a brotação é mais rápida. Essa planta foi podada no mesmo dia que foi podada essa daqui. E olha a diferença de brotação. Aqui no lado, outra planta que também foi podada no mesmo dia. Olha a diferença de brotação dessa para essa aqui. E a gente vai ver que aqui nessa também é uma planta que ela foi podada uns 6 meses atrás, mais ou menos. E 6 meses depois, ela foi podada novamente. Então, os galhos, ó, gente, estão galhos novos ainda. Aqui, ó, a primeira poda, tá? Aqui, ó. Aqui foi o que cresceu dessa primeira poda. E aqui já foi feito a segunda poda, onde estão na altura que tá esses brotinhos. Então, a gente vê que o galho, ele tá um galho mais novo, mais verde. Então, acaba a brotação, as folhas saindo mais rápido. Olha isso. Deixa eu virar aqui desse lado, que dá para mostrar melhor para vocês o local aqui, ó. O local aqui da primeira poda, tá? Inclusive, essa planta aqui, quando eu fiz a primeira poda, ela tava com os galhos muito grossos já. Ela não teve uma brotação muito boa, né? Mas não foi por causa dos galhos estarem muito grossos, tá, gente? Isso não impede da planta brotar muito. Porque aqui, ó, já tava bem grosso e tá cheio de broto, né? Então não é por causa da grossura do galho, é porque ela não brotou mesmo muito. Então aqui ela tinha, quando eu podei, ela tinha 7 galhos. Ela tinha 7 galhos e ela ficou com um galho a mais só, na primeira poda que eu fiz. Na primeira poda que eu fiz, olha, só o que deu 2 brotações foi esse aqui, ó. 2 brotações. E esse aqui, ó,
que deu também 2 brotações. Os outros saíram todos só um broto, só um brotinho. Então ela não aumentou muito. Já dessa segunda poda que eu fiz, ela tá agora, gente, com 17 galhos essa planta. Então uma planta que tinha 8 galhos na segunda poda, tinha 8 galhos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com esse pequeno aqui. Então ela tinha 8 galhos. Hoje essa planta, ela tá com 17 brotos, ou seja, ela multiplicou, né, a quantidade de plantas, ainda ficou a mais. Ficou o dobro mais um. Aqui a mesma coisa. Essa planta aqui, olha, na primeira poda, ela até aumentou, né, os galhos. Só que nessa daqui ela aumentou ainda mais. E eu não usei nenhum tipo de adubação não, tá, gente? Não foi usado nenhum tipo de adubação especial, nada disso. A planta só foi mesmo podada. E dessa daqui, ela tá agora com 14 galhos, essa planta. E foi podado dela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galhos. E ela tá com 14 brotações. Se eu não conferir, eu acho que não é 14 não, gente. Eu acho que tem mais, deixa eu ver. 1, 2, aqui tem 4, 6. 6 com 3, 9. 9 com 3, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 brotações. Ela tá com 19 brotações. Fora esses galhinhos menores aqui, ó, 2 que eu não podei no dia que eu fiz a poda geral dela, tá? Então, dá para vocês verem que vale super a pena você estar fazendo a poda na sua planta. O que é que pode influenciar, né, para de repente a planta não brotar tanto? É o substrato tá muito velho, muito lavado, ou o clima. Quando o clima tá frio também, a planta costuma não fazer uma brotação legal. Porque quando você poda, a planta tem que ficar tomando sol, tá, gente? Não pode guardar a planta, deixar na sombra, não. Podou, tem que ir para o sol. Aqui, olha, outra planta que já tava com o galho muito maduro. Isso aqui era uma abridal, ela tava bem comprida. Aí eu não tinha podado ela porque eu sempre gosto de podar quando eu vou fazer enxerto, né? E como eu não tava com plano de fazer enxertos dela, eu acabei deixando, e já tinha muito tempo. O galho, ó, olha a coloração desse galho. Ele já tá aquele galho assim acinzentado, né? Porque ele já tá muito maduro. Então, ó, foi podado também no mesmo dia dessas duas e daquela última lá. Só que na mesma situação daquela, essa daqui, galho muito maduro. Então, ele vai demorar um pouquinho mais para sair os brotos. Mas tá aqui, ó, gente, brotação saindo. Olha aqui, tem geminha que tá inchada que ainda vai sair. Olha aqui, bem pequenozinho ainda vai sair. Então, olha, não empata, tá? Da planta brotar. Porém, ela vai demorar um pouquinho mais. E a Dona Maria do Carmo, que é nossa apoiadora lá no grupo VIP, ela tem uma abridal lá, né? E ontem ela me perguntou, Catiana, se eu podar a abridal, ela vai demorar para brotar? Ela demora muito para brotar? Então, gente, ela não demora tanto assim não para brotar. Tanto é, ó, que foi podada junto com essas outras e o brotinho dela tá até mais desenvolvido do que dessa daqui, ó, que foi podada no mesmo dia. Então, ela não demora tanto assim não para brotar, como falam. Às vezes, ela cresce um pouco mais lento porque ela fica com esse galho compacto, né? Mas, dependendo da adubação, a gente pode dar uma melhorada nessa questão aqui. Então, quem tem a hibridal, tem vontade de podar, a planta não vai demorar muito para brotar. Tá, gente, não demora tanto não. Tá aqui, a planta tá com menos de 30 dias, já tá cheia de brotinhos, né? Como vocês estão vendo. Só relembrando, essas podas foram feitas no dia 24 de... Não, no dia 31. No dia 31 de janeiro, né? Tô confundindo, foi no dia 31 de janeiro, então não tem 30 dias ainda. E olha aí o resultado, né?
Então vale super a pena vocês estarem fazendo aí a poda na planta de vocês. Escolhe, gente, uma época boa para vocês fazerem a poda. Não vai naquele negócio, porque assim, sempre quando chega a época de frio, que a planta começa a perder folha, que a planta começa a ficar meio feinha, aí começa a coçar a mão do povo para querer podar na hora errada, tá? Olha, essa daqui, eu falei lá no outro vídeo que eu ia podar ela, porque tá enorme, olha, os galhos, ela tá até feia, eu não gosto assim, né? Aí o que aconteceu? Depois que eu podei essas aqui, passou uns dias, eu acho uma semana, começou a chover bastante aqui na região, né? Então, como tava chovendo muito, eu decidi não podar mais essa daqui. E ela já tava saindo botões, né, quando eu ia podar ela. Então, olha, agora eu vou esperar, né, essa floração, esperar o clima firmar mais. Hoje, graças a Deus, hoje, pensa que eu tô feliz hoje, que hoje o dia amanheceu sem chuva, né? Eu espero que mantenha o dia todo nesse clima aí, que tá uma beleza, né? E a gente vai cuidando das plantas. Hoje eu vou só estar fazendo uma manutenção nelas aqui, talvez aplicando aí um acaricida, né? Puxando os matinhos dos vasos. Então a gente não vai mexer muito com essa questão aí de poda, enquanto não firmar mais o clima, tá? Então isso aí fica a dica para vocês. Às vezes eu até podo, né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, Catiana, mas não tá chuvoso, tu tá podando aí. Assim, gente, eu podo, mas eu já me responsabilizo, sabe? É um risco que eu já sei que eu tô correndo. Então, por que eu sempre falo isso para vocês? Porque às vezes você não sabe lidar com uma planta que tá aí com apodrecimento. Aqui eu já tenho, assim, pelo tempo, né, esse tempinho aí que a gente tá cultivando, eu já sei como lidar com alguma eventualidade que venha acontecer aí com as plantas, tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.